Nem mesmo a sua alma quer apresentar a Deus. Nem mesmo tem coragem de dizer, Senhor, salve. Quando a gente ouve jovens cantando na igreja, ou quer seja em outro local, a gente fica feliz, porque até aqui o Senhor está passando a cada um. Seria bom, irmão, seria muito bom mesmo. Falei esses dias no Jardim Silvino, eu volto a repetir. Seria bom se bom aquele que tem o dom de cantar na casa do nosso irmão. E gosto de ouvir nosso irmão Júnior, nosso irmão Lenir, nosso irmão que cantam. Não parasse, continuasse. Por quê? Não parasse. Porque tem muitas pessoas que se convertem através da pregação da palavra. E tem muitas pessoas que têm a sua mente talvez limitada, não conseguem entender totalmente a palavra explicada pela Bíblia, não conseguem entender a mensagem do louvor e são convertidos através do louvor. Eu falo isso porque eu conheci um senhor que ele disse que eu não podia ir na reunião, por causa do trabalho dele, ele trabalhava por mês, à noite, e toda vez que tinha reunião na igreja, que cantava o hino, ele não podia ir, mas ele abria a janelinha do local onde ele trabalhava, no bar, e aí ele ficava ouvindo o louvor. E o dia que ele teve a oportunidade de ir o trabalho que ele teve para todos os irmãos foi falar, ora por mim, eu ouvi, socorro no coração, eu canto cada um de Deus. Ele há quase um ano sem poder vir na igreja, mas sou servo de Deus. Então, irmão, é muito importante, porque talvez a pessoa não está aqui dentro, talvez a pessoa está do lado e ouvindo aquele palavra do hino, então entra no coração aquela pessoa consegue ser salva, né? Através disso. Nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 5, vamos para o versículo aqui, e começando pelo primeiro. Vamos ler todos, os irmãos que já me ajudaram. Vou ler o primeiro, os irmãos podem continuar lendo, voz alta. Primeiro, versículo diz: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus. Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta dos judeus um tanque chamado em hebraico Betesda, qual tem 5 pavilhões. O homem que foi curado pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso disseram os judeus ao que foi curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leite. Ele, porém, lhes respondeu: aquele que me curou, esse mesmo me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar para algo pior, para que algo pior não aconteça a você. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem havia curado. E os judeus perseguiram a Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda não procuravam matá-lo. Os judeus ainda procuravam matá-lo, porque não só violavam o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai,
fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que viu fazer o Pai, porque tudo o que esse fizer, o Filho também, semelhantemente, o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra o que faz, maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Além disso, o Pai é ninguém que, mas confiou todo o julgamento ao Filho, A fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade, eu vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora que já chegou e que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também você deu ao Filho ter vida em si mesmo. Me deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito. Eu sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá. Mandaste os mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e iluminava, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, que são elas mesmas que testificam. Quando não quereis para mim para teres vida, eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu outro nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscai a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresce em Moisés, também diria em mim, porquanto ele escreveu. Se porém não,
abençoe essa palavra no nosso coração. Amém. Bom entender todo, mas algo que me chamou a atenção está logo no início desta leitura, quando eu estava lendo. Que fala a respeito de um homem enfermo, e aliás vários homens enfermos, e fala de como eles haviam conseguido a cura. Que fala que se havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando esse movimento casado, porque um anjo descia em certo tempo, evitava o primeiro que entrasse no templo, uma vez agitado, sarava se qualquer doença que estivesse. Estava ali pensando nisso, o que me chamou a atenção que estas águas, então, ela era agitada uma vez de ano em ano, e cada vez que essa água era agitada, então, o primeiro que entrasse ali, então, seria curado da enfermidade que tivesse. E aqui fala no versículo 5 de um homem que, olhando humanamente, ele não seria curado tão fácil. Não havia como o homem receber a cura quando estas águas seriam agitadas pelo seu grau de dificuldade, enfermidade, dificuldade que ele tinha. O que fala que estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Ou seja, talvez ele viu muitas vezes o movimento, o agitar casado, e não conseguiu a cura, porque por si só era impossível ele entrar. Talvez paralítico, poderia parar em pé, talvez com cadeira de roda, não sei, e a dificuldade para entrar no caminho. Não tinha como ele entrar. Então ele havia ali há 38 anos. Não tinha alguém que compadecesse dele. Olha, as outras enfermidades, talvez dos outros, são enfermidades que não impedem que possa entrar no caminho. Então, vou ficar aqui de prontidão. No primeiro movimento agora das águas, vou colocar este homem para que ele seja curado, que ele possa voltar curado das suas enfermidades. Nós vemos que não tinha como ele ser curado, porque a turma não estava disposto a fazer isso. No versículo 6, fala que, vendo Jesus o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: "Tu quer ser curado?" Essa é uma pergunta interessante. Talvez, penso eu, que para aquele que estava, que podia entrar no tanque, não sei se a água estava sendo agitada, que ele ia ser agitada naquele momento, mas para aquele que estava esperando para o movimento das águas e entrar ali e ser curado, acharam talvez engraçada a pergunta do Senhor Jesus Cristo. Vendo ele assim, já há muito tempo, faz a pergunta: quer ser curado? Qual que era a esperança dele ali na beira daquele tanque? Ser curado. Mas nós vemos que respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me põe. Não tenho ninguém que me põe no tanque quando as águas
assim. Mas não tinha, ele disse, não tem ninguém que me coloque, que me põe quando as águas é agitada. Então, disse-lhe que levanta-te. A cura chegou para quem estava esperando há tanto tempo e não era curado. A cura chega a ele. O Senhor Jesus, como eu disse na vez passada que aqui estava, o Senhor é tudo aquilo que um homem procura para o seu bem, quer seja fisicamente, quer seja espiritualmente. O Senhor é tudo aquilo que o homem procura nele. Ele é o bom pastor, daquele diz. Então ele diz: levanta-te, toma teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomou o seu leito e se pôs a andar. Só que não sei o tamanho da alegria daquele homem por esperar por tanto tempo, e agora o Senhor cura ele, diz a ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente ele foi curado, ele tomou o leito e pôs a andar. Aquele dia era sábado. Algo que chama a atenção. Aquele dia era sábado. No sábado parece que o povo não era bom fazer nenhum tipo de trabalho. Nenhum trabalho poderia ser feito no sábado. Mas ele pega o seu leito e vai embora. E então, sendo sábado, por isso disse aos judeus: o que foram? Quem foram que te curou? Foram curados hoje é sábado? Não é lícito carregar o leito? E no versículo 11 fala aquele que, no versículo 11 fala ele que respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito. Perguntou ele: quem é o homem que disse: toma o teu leito e anda? E eu acho que aquele homem ele não poderia responder da forma que eles estavam perguntando, mas ele disse: mas o que foram curados não sabia quem era, que Jesus havia se retirado por entre muita gente, mas tarde encontrou o templo. Ele disse: olha, ele que já está curado, não deve mais para coisas piores. Então, o povo estava preocupado em saber quem foi que curou, porque era sábado. Mas nós vemos que ali havia passado muitos dias de semana, havia passado muitos dias de sábado, havia passado também muitos domingos, aquele homem ali, porque a Bíblia fala que havia muito tempo ele ali fazendo culto, e ninguém curava. Agora, que importância tinha? Quem foi que curou e por que dia que era? Nós sabemos que o Senhor Jesus ele curou este homem então sai daquele lugar, alegre, porque não somente foi curado, mas também, eu acredito que foi o próprio Senhor Jesus Cristo o que fez com que ele fosse curado e disse: toma o teu leito e anda. Nós vemos também no versículo 14, ele diz: mais tarde encontrou no templo e disse: olha, já está curado, cuide para que não peques mais, para que não suceda coisas piores. Não esse versículo que
eu me lembro desse versículo, quando a gente conhece o Senhor Jesus Cristo como Salvador, independentemente de quem quer que seja, todos, ele é envolvido em um certo tipo de enfermidade, de dificuldade. Por exemplo, uma pessoa, como nós sabemos dizer, talvez muitas pessoas ele é curado através de ouvir o hino e de outras formas, e muitas pessoas são salvas também através de uma cura, e esse homem ele esperava ali então, esses 38 anos esperando para fosse curado, e não podia, o Senhor chega e resolve essa área, e esse homem, então, ele fala da história. O homem retirou-se e disse aos judeus: quem foram e foram a Jesus que ele havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas injustiçadas. Por que será que eles perseguiam porque fazia estas coisas injustiçadas? Será que eles não entendiam quem era o Senhor Jesus Cristo? E por que o Senhor Jesus Cristo fazia isso que ele sabe? Porque o Senhor Jesus Cristo ele não era somente o Senhor do domingo, do primeiro dia da semana, mas da semana toda, incluindo o sábado. Todos os dias pertencem ao Senhor e Ele está com o poder para curar em qualquer dia da semana, em qualquer situação, em qualquer lugar. Agora os homens, os judeus, perseguiam a Jesus porque fazia isso no sábado. Mas ele disse, meu Pai, o Senhor Jesus disse, no versículo 17, mas meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quer seja sábado, quer seja o dia que for, ele está pronto para fazer o bem. Fazia, faz e vai continuar fazendo para aqueles que o procuram. Né? No versículo 18 fala que por isso os judeus ainda mais procuravam matar, porque não somente violavam o sábado, mas também diziam que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Ele estava dizendo para eles, porque eles não acreditavam nisso. Mas se fosse olhar por todos os feitos que o Senhor Jesus vinha fazendo desde o início, mas não tinha que ter dúvida que ele não somente era um enviado de Deus, mas ele era o próprio Deus, ele estava conosco, fazendo a obra que Deus permitiu que ele fizesse. Mas eles disse, no versículo 17, mas ele disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matar, ele não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai. Talvez, irmão, esse versículo 18, não queremos comparar com o versículo, longe disso, nem sequer passa a mente dizer uma coisa dessa, mas talvez muitas pessoas têm medo, têm até vergonha e não querem dizer em muito lugar que é um cristão. Nem mesmo para seu próprio benefício, quanto mais fazendo bem a outros. Aqui nós vemos o grande amor do Senhor Jesus para com o ser humano. Se o Senhor Jesus não tivesse um grande amor tão grande de passar à beira daquele tanque, olhar e ver aquele homem naquela situação, se ele simplesmente olhasse e deixasse ele ali,
se disse. Porque o ser humano, desde o passado até o dia de hoje, procura o seu próprio bem, mas sem se preocupar com o próximo, está passando por dificuldade, talvez, ao seu próprio lado. Mas o que nós vemos no Senhor Jesus tendo um encontro com este homem desesperado que nada fosse destruído, mas toda água era destruída. Nós vemos ele falar que enquanto as águas no rio, outros descem antes de mim. Não tem tempo, não tem como ser curado. E se a gente for analisar bem, eu não sei o grau de dificuldade de cada um, mas cada um de nós sabemos como foi que o Senhor Jesus Cristo olhou para nós e disse: hoje tu estás curado, você é importante para mim, porque todos nós temos nossas dificuldades, numa área, outro em outra área, diversas áreas de situação diferentes uma da outra, mas o Senhor Jesus teve misericórdia de cada um de nós, como teve também de nós, tirando esse dois. Nós vemos que foi curado, resolveu a situação dele, mas nós vemos que também, por causa disso, então, os judeus procuravam matar o Senhor, porque fazia algo que na lei não era. Mas quem era o dono? Quem é o dono? Ele criou o céu e a terra e todas as coisas. Deus, então, vamos ensinar o Senhor a pedir a opinião a ninguém, possa fazer como estava comentando esse dia no Jardim Silvio sobre pessoas que esperavam curas e confiaram em tantas coisas, em tantos deuses, e morreram sem ser curados. A cura que eu digo não fisicamente, mas espiritualmente falando, morreram sem ser curados, nem fisicamente, nem espiritualmente, porque não procuraram a pessoa certa, ou talvez não teve um encontro com a pessoa certa. E nós vemos que esse homem havia ali, só que ele estava no lugar certo, que o Senhor Jesus viu. Talvez a pessoa se sofre espiritualmente há 2, 3, 4 anos, talvez a mais, talvez 30, talvez 40 anos sofrendo por tantas coisas. E a oportunidade que o Senhor Jesus tem dado para ele, talvez ele tenha perdido. Aqui o Senhor Jesus fez uma pergunta. Este homem ele poderia ter recusado? Poderia ter recusado. Olha, tanto tempo que eu estou aqui, esperando. Que custa eu esperar mais um pouco, né? Quem sabe uma hora eu consigo descer ali. Mas, irmãos, aquilo que está para o Senhor fazer, o homem não pode fazer. Mas há coisas que o homem pode fazer. É, como nosso irmão Alberto disse na ceia, com cuidado, os doentes, não é reunião pentecostal, não, aleijado para que vai sair andando, mas trazer os doentes para que sejam curados, doentes espiritualmente, porque fisicamente, irmão, não importa. Tenho eu comigo isso, fisicamente não importa.
se eu tenho 2 vistas boas, ou se eu tenho só a metade de uma, se eu tenho 2 pernas boas, ou se eu não tenho nenhuma. Não importa. O importante é que eu tenha um encontro com uma pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo e que eu possa pegar aquilo que em mim está sendo prestes a ser lançado no inferno e colocar na mão do Senhor. Olha, não tem ninguém que me coloca no Pai, mas faça de acordo com a vontade. Ele não falou isso, mas eu acredito que no coração daquele homem, agora eu encontrei a coisa. Agora eu acho alguém que vai me colocar ali, naquele canto. Ficou tudo animado. O Senhor Jesus, ele não só ficou animado porque talvez esperava que o Senhor Jesus soltasse ele no canto para ser curado, mas a alegria dele foi maior do que ele esperava. O Senhor Deus, ele está sempre pronto a dar mais do que aquilo que nós esperamos. Porque talvez nós pedimos 1, 2, 3 vezes, talvez passamos 1 ano, talvez passamos 2, 3, 4 anos pedindo algo para Deus. E talvez nós não conseguimos. Mas talvez porque aquilo que nós estamos pedindo para Deus não é o que Deus quer para nós. Porque talvez aquilo que Deus tem para nos dar é bem melhor do que aquilo que nós estamos pedindo. Talvez, penso eu, que se alguém tivesse colocado aquele homem no canto, aquele homem tinha sido curado fisicamente, tinha abandonado o seu leito ali e ido embora. Procurado. Irmãos, e algo que eu quero dizer, eu sei que nós estamos no meio de irmãos experientes em todas as áreas espirituais. Mas por quê? Que talvez Deus permite até que a pessoa passe por alguma enfermidade, alguma dificuldade, por vários tempos. Talvez ele morra com aquela enfermidade, talvez ele vai para o túmulo com aquela enfermidade. Porque se Deus tirar todos os problemas e dificuldades do homem, curar o homem fisicamente, completamente, e dar ao homem tudo aquilo que o homem precisa, tudo aquilo que o homem necessita. Talvez um dia, 2, aquele homem vai estar bem distante de Deus. Por quê? Recebendo tudo de Deus, vai estar distante de Deus. Porque, irmãos, quando nós temos tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós precisamos, talvez um bom emprego, ganha muito bem, uma boa moradia, não na periferia da cidade, no condomínio, talvez o seu melhor carro para usar, talvez a sua conta bancária não tem mais onde colocar dinheiro, tudo de bom e melhor, do bom e melhor para ele. Será que ele vai se lembrar que Deus deu tudo aquilo para ele? Será que ele vai lembrar que é importante estar numa reunião como essa? Bem fácil que este homem vai estar longe das coisas de Deus. E aqui nós vemos este homem procurando ajuda, e ele encontra a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo depois de 38 anos sofrendo. Mas nós vemos que ele foi curado, nós vemos que ele
ao encontro com o Senhor Jesus através da oração, com Deus, pedindo socorro, pedindo tudo aquilo que nós precisamos. E Ele nos dá aquilo que nós precisamos, mas não ao ponto da pessoa talvez falar assim, olha, estou satisfeito, não preciso de mais nada. Estou vendo que a hora já passou, mas, irmãos, pensa bem, quando nosso irmão estava falando ontem, ali no Jardim Silvino, pensa bem no sofrimento do Senhor Jesus Cristo, voltando em outro assunto, mas pensa bem no sofrimento do Senhor Jesus Cristo por nós, tudo aquilo que Ele passou, e antes de Ele passar por esse sofrimento todo, Ele curou as outras pessoas, deu esse alívio enquanto aqui andava nessa terra, passou por tudo isso, passou pela morte ali na cruz, por nós, para que nós fôssemos curados espiritualmente também. E pensa hoje, quantas pessoas têm virado a costa para o Senhor Jesus Cristo? O que será dessas pessoas no último dia? Quando estiver frente a frente com o Senhor aquele que vai ser o advogado, qual vai julgar a questão, aquele que não só é o Senhor da semana toda, o Senhor do sábado, o Senhor do domingo, aquele que pode dar tudo o que precisamos, tanto aqui quanto no futuro, tanto fisicamente quanto espiritualmente. O que será? Estava pensando hoje, um dia meio frio, de chuva, comentei com a Lena quando nós estávamos vindo, falei, hoje vai estar na reunião, sabe quem? Somente aquele que tem compromisso com Deus, somente aquele que tem alma para pedir a Deus ou para agradecer a Deus. Porque aquele que se achar fisicamente e espiritualmente bom demais, não vai ser. Mas possa ser, que um dia como hoje, o Senhor retorne do lugar que Ele foi. Como nós disse nas vezes passadas, Ele foi preparar lugar para nos levar para estar junto com Ele. Não só num período pequeno, mas por toda a eternidade. Quem sabe Ele vem um dia como hoje. As pessoas que não estão na reunião não vão subir. Se são salvos, vão subir aqui. Mas você já parou para pensar como nosso irmão Roberto disse numa reunião que eu nunca vou esquecer disso? Ele disse que todos nós, quando chegar ali diante de Deus, nós vamos ter que prestar, mesmo sendo salvo na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, vamos ter que prestar contas dos dias que nós não servimos a Deus por covardia. Tem vezes que nós somos covardes. Não tenho medo de dizer isso, porque talvez se está muito calor, eu não vou porque está muito calor, eu não vou conseguir ficar lá na frente. Talvez está um pouco frio, eu não vou porque eu não vou aguentar o frio essa noite. E invento desculpa para comigo. E penso eu assim, se o Senhor Jesus, diante de todo aquele sofrimento, Ele fosse procurar um argumento para não carregar aquela cruz, Ele teria vários. Primeiro argumento, aquela cruz não era dele, era minha. Segundo argumento, Ele é santo, santo, santo. Por que carregar algo que só estava gravado nela, ficava?
tudo aquilo que ele fez ali, entregando a sua vida, foi amor. Somente amor. É tanto que a palavra de Deus, na palavra de Deus, não foi encontrada forma para explicar o grande amor de Deus. Ele não só curou este nosso, mas como curou todas nós. Eu, com 33 anos, Deus me curou. Não era paralítico também, ou não era? Não era paralítico. Meus pés caminhavam só por caminhos errados. E Deus afirmou ele, mudou. Agora, esse pé todo que está andando pelo caminho todo, está todo, não vai poder andar mais por isso. Porque o caminho é reto, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai sem fora. E várias situações. Qual foi a sua situação nesse tempo? Qual foi? Não precisa responder, mas agradeça a Deus por Ele ter tido misericórdia, ter salvado, tirado daquela situação e colocado na atual que você está hoje. Como nosso irmão Roberto disse, agora o que resta-nos é ir estar com o Pai. E nós não queremos ir estar com o Pai e deixar nossos amigos, vizinhos, talvez colegas de escola, seja colegas de trabalho, para trás. Nós